Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do podcast Pelo Lento Antropólogo. Neste episódio temos como convidado Pedro Linhares, 39 anos, nascido e criado na Princesa do Cávado, em Barcelos. Iniciou os seus estudos em Antropologia no longínquo ano 2007, em Coimbra, e mais tarde frequentou também o mestrado em Património e Turismo Cultural na Universidade do Minho. Em 2019, fez a pós-graduação em Património Cultural e Material na Universidade Lusófona, em Lisboa. Em 2024, ingressou no mestrado em Património Cultural e Museologia na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Desde 2012, colabora com o Museu da Olaria da cidade de Barcelos, tendo ingressado nos seus quadros em 2018. Tem também como hobbies o Trading Card Game, em especial Magic the Gathering e Pokémon. Espero que gostem desta conversa, que é a maior até hoje, com o nosso convidado Pedro Linhares. Obrigado. Mais uma vez, Pedro, obrigado por aqui estarmos. Eu é que agradeço o convite. Então, começando aqui um bocadinho, íamos pedir para falares um pouco de ti, sobre, ou seja, a tua formação académica, como é que chegaste à antropologia, ou como é que começaste, qual é que foi o interesse de seguir a antropologia, um bocadinho do teu percurso académico, e o que é que fazes agora, e o que é que tens feito. Isto é uma história bastante curiosa, não acreditando em pré-determinismos nem no destino, mas eu acho que foi a antropologia que me escolheu a mim. Isto, há uma história mais ou menos caricata, porque eu nunca gostei muito de estudar, nunca me interessei muito pelo estudo, sobretudo no secundário, e mesmo na universidade também não tanto. E o que é que sucedeu? Eu tinha uma média bastante baixa no secundário e sabia que se estudasse uma disciplina em específico para fazer os exames nacionais, que na altura era Biologia, porque eu estava na área científico-natural, iria ter uma boa nota, e foi o que se deu no exame nacional. Depois, eu sempre tive o interesse de ir para Coimbra. Não tanto pela universidade, mas pelas histórias que eu via, e sempre me fascinou. Quando fiz o exame e depois obtive a nota e a média final de candidatura, decidi então ver quais eram os cursos que haviam em Coimbra, para que desse para concorrer com a específica de Biologia. E um dos primeiros cursos era a Antropologia. Eu fui ver o plano curricular do curso e na altura estava a dar já para a segunda ou terceira temporada de uma série que eu gostava de ver, que era Bones, que, exato, e que por essa série também pelo resto me foi fascinando, e eu decidi candidatar-me à Antropologia em Coimbra e a Arquitetura Paisagista no Porto. Duas áreas mais ou menos dispares, mas eu também sempre gostei muito de criar coisas, e ia para os jardins, que é basicamente isso que é a arquitetura paisagista. Não, estou a brincar, claro que não é só isso. Pronto, e depois fui para lá, entrei no curso de Antropologia e não foi um amor à primeira vista, mas fui desenvolvendo algum gosto pelo curso. Sobretudo a partir do segundo ano, quando tivemos cadeiras ligadas à parte social e cultural que me suscitaram esse bichinho. Depois saí da faculdade, já em 2012, eu entrei em 2007, concluí a licenciatura em 2012. E aqui em Barcelos há um museu que é referência nacional da área da cerâmica, em especial da olaria, que tem uma representatividade de vários centros oleiros do país, quase todos do passado e do presente, e propus um estágio extracurricular para desenvolver
e as minhas competências em contexto de trabalho. Fui depois desenvolvendo mais alguns planos através do Centro de Emprego e estive no museu até cerca de 2015. Depois os planos acabaram e, entretanto, por vicissitudes da vida, eu fui para outro lado. Estive a trabalhar 2 anos e meio no retalho. Em 2017, como me tinha candidatado em 2012 a alguns cursos que tinham aberto para o município, fui chamado pelo município para passar para os quadros do mesmo. Não primeiramente para o museu, mas depois, em 2018, fui para o museu e estou lá desde então. Pelo meio de 2018 até agora, fui fazer uma pós-graduação em Património Cultural e Material na Universidade de Lusíada. Estou agora em mestrado em Património Cultural e Museologia. A pós-graduação em Património Cultural e Material é que eu às vezes baralho-me e isto é muita coisa. Em 2014 eu tentei fazer o mestrado, mas fiquei também só com pós-graduação em Património Cultural, Turismo e Património Cultural. Isto são muitos nomes e isto com a dislexia isto começa a trocar tudo. Desde 2018 até agora tenho estado a trabalhar no museu, sobretudo na parte da gestão dos arquivos fotográficos, no site e principalmente como um dos responsáveis pelos projetos de património cultural e material, nomeadamente no pedido de inventário da Festa das Cruzes, de inscrição no Inventário Nacional de Património Cultural e Material, que foi inscrito em 2024, e agora no Figurado de Barcelos, com o pedido de entrada em 2024. Este ano, 2025, fizemos o aprimoramento e agora está a seguir os trâmites legais. Para futuro e presente também, estamos a trabalhar a Olaria de Barcelos e submeter também um pedido de inventário. Isto integrado como projeto, primeiramente como projeto de final do mestrado em que eu estou a frequentar e depois para ser aproveitado pelo município e ser submetido. E neste momento é mais ou menos o meu percurso. Uma história que começou assim do nada e por acaso e que me tem apaixonado. Tendo em conta que estava aqui a pensar que tu acabaste por desviar um bocadinho, no fundo, da tua formação inicial enquanto antropólogo, mas pergunto-te se ainda hoje, no teu trabalho, no teu dia-a-dia, se ainda hoje integras e aplicas aquilo que aprendeste e as técnicas da antropologia no teu contexto de trabalho e no teu dia-a-dia. Sim, é assim, a parte do património cultural e material, que é a minha primeira área de trabalho e de interesse, não difere muito, porque a etnografia está presente, a convivência com as comunidades, a proximidade e a integração nos projetos é fundamental para que os projetos não se tornem exclusivos e sejam algo que se vê hoje em dia na academia, quase o académico de um pedestal a ser inferências sobre os fenómenos que estudam. Não, eu através de entrevistas, de observação participante, de notas de campo, de conversas informais, entre outras técnicas, às vezes umas emprestadas da sociologia, uns pequenos inquéritos ou uns questionários que também podem complementar as investigações que fazemos. Eu digo que fazemos, porque estamos integrados numa equipa, ainda que esteja mais ou menos como responsável, ou a pessoa que mais se dedica àquela parte, servem para complementar investigações que são, sobretudo, do ponto de vista qualitativas. Mas aplico as técnicas e mesmo a teoria de base que foi aprendida ao longo do curso para desempenhar o melhor papel e o melhor que sei. Além disso,
a pós-graduação, sobretudo em património cultural e material, e agora o primeiro ano do mestrado, deu-me uma maior abrangência em assuntos que a antropologia já explorava, mas com outra profundidade, sobretudo também a encarar os fenómenos com uma perspectiva histórica da construção de memória coletiva, da memória social, como é que se percebe um bocado também dentro desta parte, como é que é transmitido o conhecimento e o saber fazer de geração em geração, como é que fora da comunidade, mas por exemplo aqui o conselho, qual é a apreciação que tem determinada manifestação, e depois numa perspectiva mais geral, como é que o mercado, ou seja, a esfera de consumo, percepciona determinado fenómeno, por exemplo o caso do figurado ou da olaria, como é que são consumidos os bens, entre outras questões. Portanto, não está assim tão desfasado do que eu aprendi. Ok. E agora falando assim um bocado, tocando na questão da antropologia prática, ou seja, muito do trabalho que tu fazes acaba por ter essa aplicação prática, ou uma ideia prática. Eu pedia que falasses um bocado disso, ou seja, como é que integras essa parte da antropologia mais prática no teu trabalho, como é que tem sido, como é que foi essa primeira experiência de passar da teoria para a ação? Não é fácil, porque apesar de quando comecei a trabalhar já tinha a licenciatura e uma pós-graduação, mas o terreno e o que se encontra no terreno não é muito diferente, mas tem um grande distanciamento. E além disso, como a maioria dos projetos são orientados, neste caso, na parte ao trabalhar no município, são orientados por prazos estabelecidos pelos decisores políticos, a grande maioria são muito diferentes do trabalho que o antropólogo faz. Um antropólogo, para além do estudo prévio, a nível teórico, e também do próprio fenómeno que vai estudar em determinada comunidade, tem que criar vínculos e estabelecer ligações com um grau de profundidade considerável para que as informações que sejam recolhidas no terreno sejam o mais verdadeiras possíveis. Ou seja, há uma dificuldade temporal porque não se consegue estabelecer estes vínculos com as pessoas, porque são pessoas, muitas das vezes esta área é muito difícil por isso, que ao contrário de áreas exatas onde uma pessoa chega lá com, por exemplo, um médico não é o melhor exemplo, mas um eletricista chega lá, troca um disjuntor e vai-se embora, nós aqui não podemos chegar a uma pessoa e dizer, olha, diga-me isto. Uma pessoa grava uma entrevista ou tira umas notas e vai-se embora. Não, é preciso estabelecer, é preciso ir várias vezes ao mesmo sítio, é preciso fazer um trabalho que a maioria das pessoas entenderia como passeio, como diversão, como o que quer que seja, menos trabalho. E isto muitas das vezes não é compatível com os prazos estabelecidos a nível político. Ou seja, é um jogo muito grande de mediação entre o trabalho que nós fazemos com as pessoas para que a gente adquira essa confiança necessária, mas também uma ginástica com os nossos chefes e superiores para que compreendam esta dificuldade temporal. Porque não é só criar um guião de uma entrevista, não é só ir a determinada oficina e entrar lá, não, isso nós não podemos fazer, até porque do ponto de vista ético e deontológico, ainda que não haja um código deontológico na antropologia, pelo menos em Portugal, não é
não é de todo concebível fazer isto. Ou seja, por isso é que a antropologia, para muitas pessoas, é quase algo desconhecido, porque quer a academia, quer o nosso trabalho, não é entendido como um trabalho. Sim, até acaba por ser um problema. Sim, pronto. Falaste também muito do trabalho de campo que desenvolveste e essa deslocação, por exemplo, a oficinas e afins. E a minha questão seria, qual é que foi, por exemplo, o trabalho de campo ou essa tipo de experiência mais desafiador ou marcante, por exemplo, que tenhas memória? Assim, os trabalhos, os últimos trabalhos que temos desenvolvido, o primeiro foi da Festa das Cruzes, foi bastante desafiante. Não quer dizer que os outros não sejam por diferentes razões, mas o da Festa das Cruzes foi, sobretudo, num fenómeno que é uma festa que tem um espaço temporal mais ou menos limitados, mas que envolve dezenas de entidades de vários tipos, da esfera pública, da esfera privada e da parte da comunidade, das associações, entre outras. Ou seja, o Néstor Cancolini divide as entidades, os agentes de património, em 3 tipos de agentes: os de ordem pública, os de ordem privada e depois os da comunidade, que são de regra geral, os detentores de saber. E por esta abrangência toda, selecionar as entidades importantes ou mais relevantes para o estudo, no sentido de, depois de perceber qual é o papel de cada uma, dentro dessas, quem é que devemos entrevistar, selecionar para perceber determinados aspectos da festa que nós queríamos saber, foi exigente. E ainda, dentro da própria festa, quais eram os pontos principais de destaque, além de todos os outros que já tinham importância. E foi desafiante precisamente por isso, até porque era um trabalho que nós pegamos mais ou menos a meio, porque já havia uma coisa mais ou menos feita, ainda que não fosse feita por alguém da área das ciências sociais e humanas, que num outro aspecto tinha algo bem feito, mas no geral foi um trabalho que tivemos que refazer de novo, aproveitar uma outra entrevista que já estava feita para aquilo, mais uma outra situação e começar quase aquilo do zero. Portanto, foi desafiante nisso. No caso do figurado, é conseguir numa comunidade mais ou menos que nós sabemos quem são os detentores de saber e as pessoas que tutelam a atividade em si, que são os artesãos ou artistas, como lhes queiram chamar, perceber o que era o figurado de Barcelos, no sentido de que há 2 grandes distinções, que há o figurado tido como moderno, com expressões e outras pastas utilizadas, e há um que, apesar de ser moderno e contemporâneo, remete para a família e traz alguns dos traços dos bonecos ou das figuras retratadas de outros tempos. Agora, na Olaria de Barcelos, o principal desafio que temos é definir isso mesmo, o objeto de estudo, que é a Olaria de Barcelos. E quem nos vai dizer, vamos bater outra vez na ideia dos processos participativos, que é a comunidade é que me vai dizer o que é a Olaria de Barcelos neste momento, porque há um conjunto de publicações que estabeleceram a dada altura o que era a Olaria de Barcelos. No caso do Rocha Peixoto, que é o primeiro grande estudo de 1900, depois João Macedo Correia com Louças de Barcelos na década de 60, e depois a doutora Isabel Fernandes, mais recentemente, tem alguns trabalhos publicados relativamente às olarias de Barcelos, nomeadamente nas olarias de Portugal
Norte, que é um dos últimos grandes compêndios sobre a olaria. E isto são os principais desafios ao longo destes, portanto, mais coisa menos coisa, 8 anos, já que nos ocupamos com o património material da cidade. Da cidade não, do concelho, peço desculpa, porque Barcelos não é só a cidade. Barcelos é muita muito coisa, mais. lá está. Exatamente. Então, dentro dessa mesma linha, pronto, como já falaste, fizeste vários, já tens alguns anos disto, qual é que foi, por exemplo, o momento ou mais caricato, ou assim, mais fora da caixa, ou aquela descoberta assim, mais interessante? Não é um momento caricato, é assim, foi num espaço público e eu tenho problemas em referir, porque já contei esta história algumas vezes. Eu não sabia até abraçar esta profissão, mas o antropólogo talvez é das poucas profissões que se conheça que pode não só beber álcool, mas estar a confraternizar com diversas pessoas e continuar a trabalhar. Notas de campo, notas mentais, outras questões. E durante o trabalho de campo que eu estava a realizar aqui no centro da cidade, aqui a poucos metros da minha casa, ali depois até podemos passar lá, ali atrás do Seu da Cruz, onde estava montado um palco, e eu estava a ver os ranchos folclóricos a atuar e a tirar algumas notas de campo, e estava a beber um fino, porque eu tenho uma certa ambidestria, e estava com o bloco de notas na mão, a caneta, o copo de cerveja, e nisto alguém me toca assim e diz: então Pedro, está a correr bem? E eu olho para o lado e rio-me, e era a nossa vereadora da cultura que me estava a perguntar se o trabalho que eu estava a desenvolver estava a correr bem. Portanto, outra coisa que é recorrente, e foi recorrente também durante a Festa das Cruzes, e às vezes noutros aspectos, é que não é caricato. É a amabilidade das pessoas, que podem ter mais ou menos, tentam-nos oferecer sempre alguma coisa, um copo de vinho, uma sande. Eu digo sande porque sou daqui. Já agora fazer o disclaimer também lá, há bocado disse, um fino, para quem nos ouve no sul do país, é uma imperial. Pronto, era só isto. Não é, mas... Eu sei que não, mas temos que dizer isto. Temos que fazer o disclaimer. Pronto. Tenta-nos sempre oferecer. Nós fomos ver alguns carros a serem compostos para a Batalha das Flores por algumas associações. Foram amáveis em nos receber, puseram-se inteiramente à disposição. Portanto, momentos caricatos nem serão caricatos, é mais... A parte caricata que nós encontramos é mais na burocracia, às vezes, que se gera por outras questões que nada têm a ver com o exercício da antropologia. Mas isso são outras questões além disso. Pronto, e pronto, terminamos um bocado também falando do teu trabalho, e para fazermos quase um ponto final nessa questão, que é, depois destes anos todos que já estás a trabalhar na área, quais é que são, por exemplo, as reflexões pessoais que tens sobre a área e sobre o teu trabalho? O que é que achas melhor, pior? O que é que tem tudo bem? O que é que pessoalmente consideras, por exemplo, que foram os destaques e as contribuições que tiveste? E também quais é que são as reflexões pessoais um bocado na ideia de o que é que poderias ter feito melhor, ou o que é que achas que neste momento pode ser alterado para melhorar no futuro? Isto sobretudo nesta área dos processos, porque eu depois também faço alguns textos com exposições, e daí também ter entrado neste mestrado para me dar uma maior abrangência nessa área. Mas ao longo da antropologia, mais ligado ao património cultural e material, a nível pessoal, desde o primeiro trabalho que fiz até agora, mesmo a nível académico, sinto que evolui muito, não só do ponto de vista pessoal, no relacionamento interpessoal com os vários agentes do património, o à vontade que adquiri a fazer entrevistas,
a ir a sítios, tenho outra à vontade, conheço muita mais gente dentro da área, das várias áreas, mesmo até em partilhas de experiências com outras pessoas ligadas não só ao património, mas também à área da antropologia, o que me dá uma bagagem, sobretudo depois a nível teórico, para desenvolver um melhor trabalho no terreno e depois desse trabalho no terreno a tratar a informação recolhida. E eu penso que este próximo trabalho que vou fazer na área da Olaria de Barcelos vai, não só porque vai ser um trabalho submetido a nível da academia, mas vai-me dar está-me a dar uma abrangência muito maior a compreender os fenómenos, compreendê-los do ponto de vista de eu colocar questões que se calhar não tinha colocado nos outros antes de ir para o terreno. Ou seja, para dar um exemplo muito específico da Olaria de Barcelos, que é a Olaria de Barcelos? São as formas, são as técnicas, é a materialização disto em determinada tipologia. O que é que eu vou definir em conjunto com o que já está escrito para trás, no presente momento, para colocar ali num documento que à partida eu sei que pode ser inclusivo ou restritivo, do ponto de vista de estar a delimitar, a destruir e a construir, no sentido, eu digo que, por exemplo, temos aqui este copo e ele é azul, para quem nos está a ouvir, transparente, azulado. A Olaria de Barcelos é este copo e é assim. Se alguém quiser fazer um copo com as mesmas formas, mas se o meter cor-de-rosa, transparente, isto vai ser a Olaria de Barcelos no futuro? É uma evolução? Não é uma evolução? Ou seja, os processos do património imaterial, ao contrário, por exemplo, de uma denominação de origem protegida ou controlada, que isto depois está retido nas IGs, que é referências geográficas, que o regulamento da União Europeia agora foi aprovado e vai entrar em vigor no final deste ano, que é uma receita, por exemplo, de um queijo da serra, eu se lhe meter outra coisa lá, qualquer, aquilo vai deixar de ser aquela receita. E está restringido àquele território. Mas enquanto que nesta parte nós temos a geografia humana a sobrepor-se, e nós aqui, no caso da Olaria de Barcelos, será que, por razões históricas, como ela é produzida numa área chamada de Prado, que tinha a ver com o antigo Conselho de Prado, que vem do julgado de Prado, que apanhava algumas freguesias do Conselho que é hoje Vila Verde e do Conselho de Barcelos, onde se produzia e produz olaria nos dois sítios, elas não podem ser consideradas também de Barcelos, por uma questão de nomenclatura, porque Barcelos ganhou proeminência no centro de produção de olaria. Estas questões que me causam depois, não é dificuldade, mas dão uma maior abrangência por causa da experiência que eu adquiri, sobretudo do ponto de vista académico, a teorizar os problemas. Do ponto de vista prático, como eu já tinha referido, é o à vontade e a facilidade que consegui desenvolver em estabelecer mais rapidamente os vínculos com os diferentes agentes do património, para depois a investigação ser mais rápida. Em termos de haver pontos marcantes ao longo da minha carreira, sobretudo a entrada no município, na área do museu, e depois o começar a desenvolver esta parte do património imaterial, e o primeiro pedido que foi aceite
foi aceito. Senão era ter sido aceito. Eu tenho sempre esta dúvida, depois estava aqui a recorrer ao meu se houver dúvidas da cabeça. Mas pronto, em 2004, porque foi um trabalho não foi de uns meses, foram de alguns anos, a ver a festa em pontos diferentes. Ela é em pontos diferentes no sentido de que a festa começa não quando a festa aparece para as pessoas, mas começa muito tempo antes. Ver toda essa preparação, ver a materialização nas performances e noutras coisas mais que a festa oferece, e ver isso em duas festas distintas, num ano e depois no ano seguinte, uma logo a seguir à pandemia, em 2022, e outra em 2023, já com aquilo a funcionar a plenos pulmões. E acho que para já é isso. Ótimo. Pronto. Então, passando aqui a uma secção que nós também gostamos de falar, que é um bocado a antropologia no mundo atual e no mundo moderno. E a ideia que queríamos começar era, por exemplo, qual é que é o papel que tu achas, na tua opinião, que a antropologia tem neste momento na sociedade, e o que é que podia ter e o que é que podia ser? Ou seja, essa diferença. Pois. Agora entramos naquele momento mais sério. Exato. Falar de mim não é muito fácil, mas também falar da senhora antropologia também não é. Não é, porque, bem ou mal, eu estou um bocado quase como uma academia, que estou um bocado, tirando a área do património cultural, um bocado desfasado do que se faz em antropologia no país, ainda que vá acompanhando através de alguns centros, como o CRIA, o SES e outros. Não vou propriamente à procura e ler artigos ou algumas publicações, vou recorrendo aqui a alguns clássicos que foram feitos, como o da Clara Pereira Coutinho, não é? Da outra senhora que é Espírito Santo, depois a Clara Cabral também, entre outras, vou acompanhando através da compra de obras. Mas o que eu acho, do que eu tenho conhecimento por alguns alunos atuais da antropologia, ela continua a ter os mesmos problemas que tinha quando eu era aluno, que é a antropologia dá muitas ferramentas às pessoas, só que depois, por falta de conhecimento do mercado de trabalho, no potencial que a antropologia pode ter a solucionar problemas, como no caso do que aconteceu com a Lego, foram um conjunto de especialistas na área da antropologia e não só, que criaram equipas multidisciplinares e salvaram a Lego de fechar. Em Portugal, poucas empresas, e o mercado de trabalho, para não estar a focar só em empresas, o mercado de trabalho não tem conhecimento do que a antropologia pode dar. Estão mais focados na sociologia, mas a sociologia dá muita coisa, mas carece e falha numa parte fundamental, que é o basear-se quase em exclusivo em métodos quantitativos. E ao fazer isso, eu acho que, ainda por um déficit da minha parte de não dominar algumas práticas ligadas aos métodos quantitativos, os métodos qualitativos, para aferir muitas das coisas, são muito mais fundamentais do que os métodos quantitativos, porque há uma coisa que, bem ou mal, os métodos quantitativos ainda não nos dão, que é os imponderáveis do comportamento humano. E em fenómenos sociais mais ou menos quantificáveis, esses imponderáveis podem ser explorados através de técnicas que dão aquela parte que é impossível quantificar a vários níveis. Isto não vou entrar em exemplos, mas eu, da minha experiência, se fosse nestes fenómenos ligados ao património material, é muito difícil usar esses métodos. Eu agora vou ter que os usar na parte da olaria, porque há uma parte muito dispar
porque nós temos unidades de produção com 1 ou 2 pessoas e temos unidades de produção com vários setores e com várias pessoas, e convém, para saber mais ou menos quantas pessoas trabalham e as funções que têm, utilizar isso numa base pouco complexa, porque eu não domino a estatística a fundo. Isto para dizer que a academia podia fazer a ponte entre o que a antropologia pode oferecer e o mercado de trabalho, e vocês são alguns dos pioneiros nisso, que por obra e graça do vosso esforço e de mais uma outra pessoa lá conseguiram partir pedra e estão a oferecer coisas e a fazer essa ponte, que devia ser, não digo exclusivo, feita pela academia, mas a academia devia ter um papel fundamental em explorar áreas desde os audiovisuais, através da antropologia visual, através de benchmarkings, através de antropologia empresarial, pá, a antropologia aplicada, pá, há muitas áreas, só que o mercado não sabe, a academia está fechada em si, porque continua a achar espetacular ir investigar as tribos africanas sem retirar o papel que podem dar através sobretudo através de uma antropologia comparativa com alguns fenómenos que temos na atualidade. Mas, como diria esse senhor chamado Bruno Nogueira, a antropologia não é só isto, é bué das cenas. E quando uma pessoa só liga ao Big Brother na academia, não vê o resto. Portanto, acho que é isto. Incrível, eu estou fascinado, não vou mentir. Pronto, também tocaste um bocadinho nisso, também com a evolução e tudo, que é como é que tu achas que as tecnologias, o avanço da tecnologia, seja questões digitais ou redes sociais ou inteligência artificial, estão a afetar, por exemplo, como se faz a antropologia, e na mesma sequência se tens no teu trabalho integrado algum tipo de tecnologia, algum tipo de ferramenta tecnológica ou digital para te ajudar nos últimos tempos, e como, se o fizeres? Sim. Eu nos meus trabalhos, é assim, não é ser modesto, nem nada que se pareça, nem pretencioso, nem nada. Eu sei que o trabalho que eu faço eu tento fazer sempre da melhor maneira, e é um trabalho feito, pá, não digo que seja bom, mas é o melhor que eu consigo, e no geral tem sido sempre bem feito. Não obstante, eu sou extremamente preguiçoso e caótico, não só no trabalho que desenvolvo, mas na minha vida em geral. O que é que acontece? Há algum tempo, desde que há a inteligência artificial, apareceram ferramentas que nos vão ajudando. E não falo do ChatGPT, nem do Gemini ou outro. Não, falo de coisas, por exemplo, como o Summarizer. E dando aqui um comparativo que tem pouco a ver, mas que até faz sentido para quem está dentro do assunto. A Operação Marquês tem não sei quantos volumes e 200 ou 300 mil páginas de processo. Humanamente é impossível ler aquilo. Da mesma maneira que um aluno ou alguém que está a fazer um trabalho, eu não estou a dizer para usar ferramentas para fazer os trabalhos, mas estou a dizer pegar num conjunto de bibliografia, num livro de 500 ou 600 páginas, submeter num summarizer, fazer as perguntas pertinentes, ir ao sítio certo e depois confirmar as afirmações do autor. Aquilo basicamente é uma ferramenta que nós fazemos uma pesquisa dentro do livro sem ter que ler o livro todo. E aquilo, confirmando não só com aquela obra, mas depois com um conjunto de bibliografia, nós podemos juntar conjunto de textos e dizer assim: o que é que estes autores dizem em relação a este tema? Quem é que está deste lado e deste? Claro que isto pressupõe um domínio prévio
da bibliografia, do objeto de estudo que estamos a trabalhar e de alguma teoria, claro. Não vamos às cegas juntar PDFs e atirar para lá e fazer perguntas ao calhas. Não. Isto é um uso correto da inteligência artificial. O que facilita muito. Não só numa tese de mestrado facilita, numa tese de doutoramento facilita muito mais. Porque o volume de bibliografia é subejamente maior. Eu ainda não utilizei, os sumarais eu utilizo, eu posso dizer qual é a ferramenta, é o Coral AI, que para além disso também permite fazer o upload de ficheiros áudio e ou vídeo e pedir uma transcrição do próprio ficheiro. O que facilita muito nas transcrições de entrevistas, seja em formato áudio ou audiográficas ou videográficas. Além disso, há outras ferramentas que podem ser utilizadas. O que eu sei que as há, mas eu ainda não utilizo nenhuma, que é a nível de transcrição de entrevistas, depois usar por palavra-chave para depois fazer as médias e inferir determinadas situações em relação a determinados identificadores que se utilizem. O Christophe Lejeune fala numa dessas técnicas e depois mais alguns autores também que eu estive a ler falam em algumas dessas técnicas através de softwares, mas hoje em dia pode ser feito mesmo através da inteligência artificial, que ainda tem um grau de acerto muito maior, mas eu ainda não usei, pode ser que venha a usar, mas para já não utilizo. É assim, só para terminar, se a inteligência artificial for usada de uma maneira assertiva e ética, só vai facilitar o trabalho. E num campo que já é explorado de alguma maneira, na antropologia digital, a nível de pesquisas de internet, entre outras situações, pode ser uma ferramenta que reduza bastante o tempo de pesquisa e facilite e muito o trabalho do antropólogo. Pronto, também nesta ideia que é. Então, por exemplo, o que é que, na tua opinião, se achas que consideras que era, qual é que tu achas que, tipo, a nível da antropologia, que áreas é que poderão ganhar mais relevância nos próximos anos? Ou assim, que temas ou que secções da disciplina podem ser mais relevantes durante os próximos anos, dependendo, pronto, da tua opinião? Dependendo da situação, a partir Mas em relação à utilização de inteligência artificial ou os campos que podem vir a ser relevantes? Sim, os campos podem vir a ser relevantes. Se considerares que a inteligência artificial também se... Sim, claro. Isso exemplo, a inteligência artificial só soluciona problemas através das perguntas, dos prompts que nós colocamos. E pode ser em conjunto com o conhecimento que o antropólogo tenha, sobretudo na área das organizações e área empresarial, a solucionar problemas. E isto até pode ser numa equipa multidisciplinar, com gestores, com economistas e tudo, a solucionar problemas de funcionamento que não tenha a ver com planeamento estratégico do ponto de vista económico, de gestão. Quando eu digo gestão empresarial, aquilo que o antropólogo não saberá fazer, que, no sentido de dominar números, balancetes, planos estratégicos, entre outras, económicos e tudo mais, mas poderá solucionar problemas de funcionamento a nível de recursos humanos, de operacionalização de processos, às vezes, sei lá, só ter uma porta a abrir de determinada maneira, desde que não comprometa as legalidades que estão estipuladas na lei, e ter uma porta em determinado sítio ou noutro,
ou ter uma cor num determinado espaço e ter outra, pode aumentar a rentabilidade de uma equipa, e isso pode ser discutido a vários níveis. Se noutro campo que não tem a ver com esta parte das empresas e que é um campo que é sempre menos querido por a maioria dos governos, isto visto que estamos numa Europa de matriz liberal, neoliberal, que é a cultura, se continuarmos assim na senda do património material e puxar a isso, em conjunto com o turismo, e a pensar as cidades do futuro do ponto de vista turístico, que todas elas já ultrapassaram, a grande maioria das grandes cidades ultrapassaram a capacidade de carga, têm levado as cidades de pessoas, de alma, e basicamente neste momento ir a Lisboa, ir a Madrid ou ir a Cracóvia é quase tudo igual, vê-se as mesmas lojas, os mesmos tipos de restaurantes, quase as mesmas pessoas. Eu penso que é olhar para alguns exemplos como Barcelona. Não sei se a Ada Colau é formada em antropologia, mas tem sido uma pioneira, que foi alcaide de Barcelona durante alguns anos, das primeiras a pensar o turismo a pensar o turismo ao contrário. Pode ser o futuro, uma equipa multidisciplinar, com antropólogos, sociólogos, entre outros, para desenvolver um turismo sustentável. No futuro pode ser uma área. E isto aliado também ao crescendo fenómeno da aposta, não só de municípios e de algumas entidades, através de associações ou outros organismos que podem ser de esfera pública, privada ou da comunidade, com o património e a tentar inscrever uma manifestação da sua terra. Só que em muitos casos depois geram-se fenómenos também de turismo em massa que depois podem pôr em risco a própria atividade ou desvirtuá-la de tal maneira que ela daqui a uns anos não seja aquilo e nem esteja detida pelos os detentores de saber primários daquela comunidade local, o que pode acontecer num futuro próximo com as marchas de Lisboa. Sim. Nós há bocado estávamos a falar, ainda antes até temos começado a gravar, sobre a questão de haver se calhar uma necessidade de mais antropólogos nos meios de decisão. O que é que tu achas sobre isso? Porque vemos que há muitas decisões às vezes que são tomadas sem grande consciência, e então achas que seria interessante... Eu vou dar um exemplo sobre isso para depois fundamentar a minha resposta. Em 2009 eu já estava em Coimbra há 2 anos e entrei para a República. E estava lá uma pessoa, uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci, formada na área de economia. E estava-me a falar e ele via aquilo do ponto de vista da área dele, da economia, como um grande fator de desenvolvimento da região centro, que era o Metro Mondego, que já na altura estava a ser bastante falado e pensado. E eu disse-lhe, eu não tenho nem de perto nem de longe a tua capacidade académica, nem o conhecimento que tu tens, mas eu acho que isto vai ser eu não queria dizer este termo, mas isto é melhor aplicar este do que o outro que eu tinha na cabeça, que é, eu vou dizer fiasco para não dizer que é uma autêntica porcaria. Porquê? Porque falhou a coisa principal. É que os decisores políticos, os decisores técnicos, fizeram tudo sem consultar o único beneficiário, que eram as populações. Se falassem com as populações e os representantes das populações, nomeadamente os presidentes da junta,
de Coimbra até a Lousã e de Coimbra se calhar até ao Rui dos Leitões, Percebo a referência. Boa referência. não se gastariam tantos milhões, teria-se um sistema muito mais eficiente do que o que vamos ter e as populações satisfeitas com um que em teoria seria um grande fator de desenvolvimento económico da região Metro Mondego, que não o vai ser de certeza. Mas eu aí até te posso... Para dizer o quê? Que os antropólogos são fundamentais para perceber o que é que as populações precisam e informar cabalmente os decisores técnicos e políticos. Porque uma coisa é fazeres um bom estudo técnico e fundamental do ponto de vista técnico. Outra coisa é aquilo vai beneficiar realmente a população precisa daquilo, a população quer aquilo daquela maneira. Não, depois é encontrar uma solução de meio caminho que dê para os dois e que beneficie sempre a população. Um dos casos onde e bem, há dois casos que tiveram a mesma situação em Portugal em 2 décadas diferentes. Antes de tu chegares, deixa-me só, porque estavas a falar da questão do Metro Mondego e nós ainda antes de começarem a ser realizadas as obras, ou seja, no final, antes de 2017, 2018, nós enviámos, precisamente por causa disso, uma carta à Câmara de Coimbra. Na altura estava a começar a fazer uma espécie de consulta, digamos assim, popular, e nós enviámos uma carta à Câmara de Coimbra a explicar, ok, nós fazemos isto, a antropologia serve para isto, nós podemos ajudar os decisores políticos a tomar uma decisão, ao que a resposta foi, não, nós não temos interesse nisso, sigam a vossa vida. Portanto, como tu vês, também não há realmente, ou também seja pelo aquilo que falámos há bocado do desconhecimento, há falta de interesse. Nesse caso é pura e simplesmente as consultas públicas podem ou ser ou não obrigatórias dependendo da tipologia do projeto, e penso que seja neste caso, mas é só para cumprir o proforma, porque de resto não servem para nada. Voltando ao que eu estava a dizer, tu tens dois casos muito paradigmáticos e semelhantes que ocorreram em Portugal. Tu tens uma barragem ali em cima na zona do Alto Minho, que na altura do Estado Novo decidiu-se fazer uma barragem. Ponto. E a barragem fez e a aldeia de Vilarinho da Furna, ou das Furnas, agora nunca sei o nome. A barragem é a barragem de Vilarinho das Furnas, que eu tinha depois de estar a ver, sei que é no Alto Minho, eu já lá estive, inundou a aldeia e as pessoas tiveram que se arranjar. Quando foi feito o projeto do Alqueva, a empresa que ficou responsável pelo projeto do Alqueva contratou uma equipa de antropólogos para mediar não só a transferência das pessoas e a construção da nova aldeia, como para minimizar as tensões geradas. E fizeram um trabalho não só de proteção do património daquele que podia ser recuperado, porque há património que está submerso, que foi devidamente acautelado a sua preservação, ainda que esteja debaixo d'água, que é um monumento megalítico ou qualquer coisa que está lá na Europa. Acho que é megalítico, agora não posso precisar porque são coisas que não me ficaram na memória, mas sei que está lá um monumento submerso. O ordenamento da aldeia, algum património móvel que foi doado pelas populações para um futuro Museu da Aldeia da Luz, na nova Aldeia da Luz, penso que foi a Clara Cabral, a responsável da Unesco em Portugal, foi a Clara Saraiva. Clara Saraiva é que chefiou a equipa de antropólogos. Fez um trabalho de 2 anos e tal,
3 quase, desde o momento em que se iniciou a construção da barragem, todo o processo de levantamento das casas, saber o que é que a nível individual cada pessoa queria e tudo, inúmeras situações que foram acauteladas e que correram bem dentro de um processo que gera tensões e problemas bastante graves por uma equipa de antropólogos, porque alguém teve a sensibilidade de os contratar. E se houver sensibilidade a vários níveis, pelas empresas e pelos decisores políticos, a antropologia só vai acrescentar valor. Mas depois é outra questão, que nem é desconhecimento, nem é de pertinência. É o fator económico. A maioria dos decisores políticos, regra geral, pouco ou nada, a não ser a nível local, e mesmo a nível local, quando são CCDRs, CIMs e tudo, estão lá nos gabinetes, não contactam com as populações e estão, não digo borrifando-se para o interesse da comunidade, mas não deve andar lá muito perto. Portanto, se eu já não digo um antropólogo em cada esquina para parafrasear essa infame frase, mas algo ter pelo menos um antropólogo numa equipa multidisciplinar para orientar minimamente essas pessoas, porque não o conjunto de exemplos maus por falta de consulta às populações em Portugal é um rol que justificava-se separar do património imaterial, está lá no Decreto-Lei 2009/169, acho que é isso, agora a data passa-me ao lado, que para assinar e liderar projetos deste tipo tem que ser alguém da área das ciências sociais, com experiência própria comprovada, e depois tem que ir lá o currículo em anexo. Porque é que nestas decisões que afetam as populações, não estou a dizer melhorar uma estrada onde já há uma estrada, não é? Estamos a falar de criar um sistema de mobilidade novo que vai afetar, bem ou mal, eram quase 300 mil pessoas na altura. Sim. Ou por aí, mais grosso modo. Neste momento mais, mas quando foi pensado eram cerca de 200, 300 e tal mil pessoas. Porquê é que não se consultam pelo menos os presidentes da junta? Pelo absurdo, é impossível consultar cada cidadão, mas o presidente da junta está em proximidade com as populações e sabe o que é. Aliás, eu já disse a várias pessoas que o cargo político mais importante deste país não é o Presidente da República, não é o Presidente da Assembleia da República, nem é o Primeiro-Ministro. É o Presidente da Junta, porque é a pessoa que está e convive de perto com a população. E que sabe quais são os reais problemas de cada um. Que o vizinho tenha macieira no meu terreno, que o outro mete o carro à porta, que há buracos ali, que não há uma capela mortuária, que não há saneamento. Ele sabe disso tudo. É isto. Estou indignado. Um bocadito. Desculpa. Estamos todos. Tu parece um daqueles senhores que aparece na Liga dos Últimos. Sim, a reclamar. Mas pronto, nós também já discutimos isso aqui antes e ainda agora acho que veio um bocado ao tema, que é também uma grande parte da questão da falta da antropologia, não toda, obviamente, mas em parte é um bocado esse conhecimento e não ser reconhecido, não só necessariamente pelos decisores políticos, mas também pelas comunidades, ou seja, pelo público em geral, porque eu podia pegar nisso, que pois. Nós temos o projeto de um grande amigo nosso, que é criar a Associação Portuguesa, a Ordem dos Antropólogos. Sim. Que nós sabemos quem é, mas o público, quando ela for feita, saberá. Mas acho que uma ordem, tal como nas outras áreas, pode ser o primeiro passo para fazer pressão de regulamentar a vários níveis e exigir que em determinados tipos de projeto,
de ações públicas e também em uma ou outra ação privada que possa vir a afetar as populações, seja obrigatório. Já não digo um antropólogo, mas que tenha alguém, um profissional da área da antropologia ou da sociologia, das ciências sociais, que garanta que, pelo menos, os principais visados, interessados ou afetados sejam ouvidos e que tenham voz. Mas porque isso é um dos princípios democráticos, das sociedades democráticas, é que o povo tenha voz. Não quer dizer que os seus representantes possam fazê-lo, mas em determinadas coisas não têm carta branca nem podem ter, porque senão isto, segundo certa determinada pessoa, isto é uma bandalheira. Mas a questão é que, imagina, realisticamente, a antropologia deveria estar até mais protegida pelo facto de ter uma associação portuguesa que deveria defender mais, eu não quero estar sempre a bater no ceguinho, mas que deveria defender mais a própria classe, mas não. Comparativamente com o património imaterial, é muito simples esta analogia. Cada freguesia, cada concelho tem a sua festa. E a minha festa, ou a minha olaria, ou os meus bordados são melhores do que os teus. E dentro da APA, da Associação Portuguesa de Antropologia, a antropologia que eu faço é melhor que a minha, é mais relevante e eu tenho mais alunos, eu capto mais investimento, ainda que o conhecimento factual produzido seja irrelevante do ponto de vista, além do académico, não tenha qualquer aplicação prática ou sirva pouco. Eu concordo contigo e acho que ele também, mas a questão é, nós podemos olhar aos dados em que depois não há, a maior parte dos alunos que sai das universidades, acaba por não praticar, ou seja, a maioria, os que realmente seguem a área é porque ou escolhem um caminho ligeiramente diferente como os nossos, ou vão acabar a ficar na investigação que hoje em dia é cada vez mais explorada e mal paga, ou seja, precária, exatamente, está-me a faltar a palavra. Debater agora, a investigação em Portugal. Que isso basicamente vai a esse ponto que é, estão a defender a causa deles e tudo muito bem, mas é uma causa que é inconsequente, no final é inconsequente. É isso que eu estou a dizer. Portanto... Porque em lugar de tentar fazer pressão junto das entidades, inscrever isso na lei para que a antropologia tenha o devido reconhecimento, estão mais preocupados no tipo de antropologia e na área que cada um intervém do que propriamente em tornar a APA algo sólido e com força na sociedade, para depois, a partir daí, trabalhar para as outras questões. E não só. E também tens a questão de quase um proteccionismo fanático do próprio trabalho. Eu dou-te o exemplo. O Augusto falou disso há bocado, nós tivemos uma situação. Ele é Augusto, é que eu só agora é que... A APA, durante anos, penso que ainda agora tem, não tenho a certeza, tinha um projeto definido para integrar ou trazer a antropologia às escolas secundárias, porque a antropologia existe em 3 ou 4 escolas a nível nacional, se eu não estou em erro, e eles tinham um projeto com 2 investigadoras em que estavam a tentar trazer a antropologia às escolas e estavam na altura a trabalhar com 2 escolas secundárias da zona de Lisboa, se eu não estou em erro. Nós, a uma certa altura, sugerimos e falámos tanto com a APA como com as investigadoras que faziam parte da APA, porque era um projeto que na altura era patrocinado pela APA e apoiado pela APA, que não sei se ainda hoje está integrado ou não, porque houve a possibilidade, tanto da parte dele como da minha, tínhamos contactos para fazer esse tipo de integração, fazer esse trabalho também em escolas secundárias, tanto da zona dele, que é a zona de Leiria, como a minha zona, que é ali a zona de Aveiro, Oliveira do Bairro, ali naquela zona. Tivemos essa possibilidade, apresentámos a proposta. Da Bairrada, exatamente. Olha, dava um excelente estudo etnográfico, já disse isto mais que uma vez. Eu Leitão espumante. Ando para sugerir isso ao pessoal da Câmara, deixa-me agora chegar. Deixa agora passar as eleições. Pois é, que estamos em eleições, pois é. Vou chatear a cabeça ao gajo do CDS que vai ganhar. Pois é. Mas basicamente nós chegámos ao pé da APA e contactámos eles e essas investigadoras, mandámos uma proposta, uma ideia que, portanto, sabemos que estão a fazer isto. Nós até reunimos com eles. Reunimos com elas, gostaríamos de participar, gostaríamos de ajudar, fazer parte do trabalho. Apresentámos uma ideia, olha, temos estes contactos, temos isto aqui, era simplesmente pegar como vocês estão aqui a fazer e expandir.
Vamos expandir para outros lados, vamos estar noutros sítios, vamos tentar perceber o que é que corre bem lá, o que é que não corre, tentámos sugerir isto. Estamos a falar há 4 ou 5 anos atrás. Mais. Foi ainda pré-Covid. Foi pré-Covid. E eu ouvi essa ideia, porque depois também chegou aqui. E a resposta que tivemos foi: eu estou à espera dela. Eu estou à espera dela porque a minha resposta foi: bola. Isto é como uma equipa de futebol. Enquanto não resolverem os problemas internos e estruturais de um clube, tu podes ter os melhores jogadores. E temos o exemplo do United. Eu ia dizer que aqui o nosso colega é portista e sente isto no coração atualmente, mas sim, fala do United. Não. Mas mesmo no Porto, eu estou a brincar. tu já viste que já passaram para lá um conjunto de pessoas. Jogadores de topo. Muitos. Outros duvidosos. Mas os problemas estruturais continuam e aquilo não vai a lado nenhum. Sim, o United é o exemplo perfeito disso. Há anos e anos que mudam tudo e mais Por alguma coisa. oposição, o Porto, e agora só para aliviar, porque isto também é fazer antropologia. A antropologia desportiva também é outra área que pode ser o futuro e que pode integrar todos os sistemas de inteligência artificial que já são bastante utilizados no alto rendimento. Sim. Portanto, uma das empresas colaborava com o Liverpool, e ainda colabora, que é o meu presidente atual, do meu clube, chegou lá e viu aquilo arder. O que é que ele fez? Foi apagar o fogo. Não foi construir uma casa nova ao lado. Mas isso era o lógico que devia sempre ser feito. Agora, em termos de, no caso, pronto, nós vamos continuar, no caso da APA, por exemplo, parece que todos os anos, e nós temos notado que algumas direções tentam fazer algum esforço, mas é algo que dura durante, sei lá, 3 meses. O problema não é tentam, o meu problema é que, e com esta última direção foi exatamente igual, e tu conheces, nós já reunimos, nós já falámos. A presidente atualmente é a Clara Saraiva. Não. Era a antiga presidente e agora... A Clara Saraiva. Era a antiga presidente e agora a nova presidente, que eu É a Cristina Bastos. Cristina ou Cristina? Nós vamos falar mais com... A Cristina. Cristina, é possível. Cristina Bastos. Mas, sim, apresentam ideias interessantes. Agora, quando foi as eleições, eu dei-me ao trabalho de falar com eles e reunimos com as pessoas e apresentam boas ideias, só que chegam lá e simplesmente ficam estáticos. Eu não sei se é uma questão de falta de interesse ou se é uma questão de simplesmente, agora que aqui chegamos, bom. Eu penso que seja tudo junto, que é vão gerindo aquilo do ponto de vista administrativo para aquilo continuar, para passar para uma direção seguinte, apresentam um conjunto de ideias porque tem que apresentar, porque tem que ter o programa, mas não resolvem o problema de fundo, que é aglomerar eles resolvem o problema de fundos. Sim, mas o problema de fundos, bem ou mal, pode é uma ser... questão geral. É uma questão geral. Sim. Enquanto não conseguires trazer as pessoas que estão à frente da antropologia nos vários quadrantes, fazer com que essas pessoas tragam os discípulos delas para lá, para a APA ter peso e dinamizar a APA, porque se tu tiveres alunos dizeres que através da APA também pode ser uma porta de apresentação dos alunos começarem-se a dinamizar, porque os que eu conheço, os jovens que eu conheço, até são bastante dinâmicos. Alguns, sim. Os que eu conheço, porque eu conheço os das que estão ligados à malta da República e dos movimentos associativos e tudo mais, é gente dinâmica. E se lhe disseres, olha malta, núcleo aqui, acolá, façam umas jornadas, estas cenas, integração com o mercado de trabalho, certas coisas assim. Primeiro, se começares a ter um mapa forte e dinâmica, tu depois podes dar o próximo passo para começar a exigir às instâncias governamentais ou o que sejam, para começar a poder inscrever determinadas coisas na legislação. Ou, do quanto muito, para que a voz dos antropólogos em Portugal, através da associação que eu represento, tenha de facto um peso na sociedade. E seja ouvida, não é? Sim. Porque se não puseres tudo a remar para o mesmo lado, não, é irrelevante teres a associação ou não. Sim, claro, não, sem dúvida. Mas tens esse problema. Mas pronto, e agora que também já estamos nesta ideia que é,
Qual é para ti, da tua experiência, qual é que foi as grandes diferenças ou as grandes diferenças práticas que reparaste entre trabalhar na antropologia dentro da academia e trabalhar com a antropologia fora, assim, aplicá-la, neste caso, no teu trabalho? A antropologia da academia tem um grande problema e também uma grande virtude, que é quem leciona, quem investiga, domina, regra geral, a fundo um determinado assunto, de uma determinada área. E isso é bom do ponto de vista de ensino, que te dá uma boa abrangência do ponto de vista teórico e até prático para abordar certos temas. Só que também há outro grande problema, que é, tirando as devidas exceções, uma boa parte dos professores, já nem digo do ponto de vista académico, até do ponto de vista humano, não conseguem tirar a cabeça do próprio cu e ter uma abrangência noutros temas. Estão presos às capelinhas deles e por aí simplesmente não se dão ao trabalho de querer tratar outros assuntos que dentro daquela área podem ter relevância e não o fazem. A parte boa de fazer antropologia cá fora da academia, não tens a segurança que a academia te possa dar quando és professor ou investigador dos quadros. Exato. Que isso depois é outra questão que podemos abordar e até era interessante abordar isso na sequência desta parte da academia. Que é, tu não tens a rede, mas se estiveres integrado em algum projeto, numa empresa, no vosso caso, num organismo público, e eu até hoje, felizmente, sempre pude desempenhar o meu trabalho enquanto antropólogo sem pressão de qualquer tipo, excetuando a pressão temporal de cumprir prazos, tens essa liberdade. Deixa-te fazer a antropologia que tu queres, como tu queres. Pode não ser, às vezes, a mais correta do ponto de vista de metodologias, métodos ou técnicas. Opa, mas isto era, como diria um célebre antropólogo, que eu nunca sei o nome, que é a antropologia é aquilo que os antropólogos fazem e aquilo que os antropólogos fazem é a antropologia. Portanto, isto não interessa muito bem como é que se faz, interessa o resultado final e as conclusões que apresentas em determinado assunto relativo a um objeto de estudo. Quanto à academia, tens outro problema, que é, tu se quiseres seguir a área de investigação, e que normalmente alocada a reboque disso vem o dar aulas, lecionar, seja como professor assistente ou o que é que seja, muitas das vezes tens isso, alocado pelo menos na nossa área. Sim. Noutras áreas nem tanto, mas na nossa tem, que é um problema de fundo relativamente à investigação em Portugal, que anda na base da mendicidade, que eu percebi porque é que este governo quis extinguir a FCT. Eu não concordo que o tenha feito porque não apresentam nenhuma solução. Para mim, o que devia ser feito era dotar as universidades ou os polos de investigação, que podem estar ou não alocados a universidades, com corpos de investigação permanentes nas várias áreas. E as bolsas ser a exceção para projetos pontuais, porque senão nós criamos o investigador mendigo, que é o que temos em Portugal, que andam 10, 20 anos à cata de bolsas, de FCT e de números. Quando, se um investigador que está há 10 anos, 20 anos a fazer investigação, tem que ter uma rede de segurança e se a investigação é relevante, ele tem que ter um contrato de trabalho. Agora, não podemos andar a brincar também aos investigadores, que é como isto depois em algumas áreas está tudo dentro da mesma panela, que é dar bolsas para investigar
tipo a mutação da foca marreta de não sei de onde, que isso, do ponto de vista prático daquela investigação, não vai ter relevância nenhuma. E não, obviamente, não querendo passar panos, há também muita investigação feita dentro da própria área da antropologia que realisticamente é irrelevante. Não, mas Exatamente, é isso que eu estou a dizer. Portanto, Eu estou a dar por absurdo, claro. porque assim, ainda vi no outro dia que era uma investigação feita no DCB de uma tese de doutoramento, não querendo tirar o mérito de quem a faz. Epá, estar a investigar não sei o quê do veado na ecologia do sul da Península Ibérica, epá, do ponto de vista factual, o que é que se vai extrair dali para a análise de uma coisa mais vasta? Eu não estou contra que se faça, mas dar uma bolsa de investigação para um projeto desses, quando podia estar a ser canalizado uma bolsa de investigação para um projeto multidisciplinar que trouxesse bem-estar para as populações e pode ser também a nível ecológico, porque é que não se dá uma bolsa para um projeto multidisciplinar para analisar ou tentar resolver o problema das nossas florestas? Dá trabalho. Pois dá trabalho, mas dá trabalho e era uma bolsa para Claro que 3 ou 4 milhões para uma cena de 10 anos. O problema é que também não Mas aí honestamente, era dinheiro bem gasto. Claro que era, Mas- e eu concordo contigo. O problema é que, como nós já falámos, é o problema de, primeiro, é admitir problemas que muita gente não quer admitir, e segundo, é como tu dizes, não é um projeto que é feito em 6 meses, é uma merda que demora, leva tempo e depois vocês certeza estão- que alguém vai ter que e começar a estamos a levantar. esquecer também que não é um tema, por muito que se queira hoje em dia, muitos dos temas são feitos para caber no panorama, e esse não é um tema sexy, quer queiras, quer não é um tema sexy. sexy e da moda, sim. Exatamente. Sim, Portanto, e eu vejo às vezes teses de doutoramento na área então das letras, meu Deus. Mete medo. sim, Não. isso dava para toda uma sessão. Eu não estou contra a bolsa em si. Não. Eu estou contra a atribuição de bolsas para determinados projetos de investigação e até pode ser de áreas de ciências exatas, é igual. Eu dei alguns exemplos do DCB porque vou acompanhando a página e vou vendo. Não, e porque- Mas deixa-me só terminar. Mas a cena é a FCT primeiro devia funcionar nos moldes que eu noutros moldes e devia de haver corpos como temos aqui o Centro de Nanotecnologia da Universidade do Minho, que está alocado à Universidade do Minho, polos desses com investigadores permanentes, com contratos, coisas sérias. E bolsas atribuídas. Que a FCT fosse criteriosa e não andasse a desperdiçar recursos em bolsas de doutoramentos, que é pá, por favor, não, e eu, sendo de esquerda, até percebo a tal situação de alguns temas da moda, mas pá, não consigo concordar com o esbanjamento de recursos, porque essa investigação podia ser feita sem atribuição de bolsas por corpos docentes e sítios que já está. Se tivessem contratos de trabalho, por exemplo, o SES podia criar um grupo para isso, não era preciso estar a estourar bolsas numa tese. As bolsas, para mim, para teses de doutoramento, mestrado, de investigação, o que seja, tinham que ser coisas pontuais. Porque a academia já tem gente que, a mais no sentido que é, isto ia fazer com que tirasse gente da docência para investigar. Os docentes deviam só se preocupar com docência e podendo acompanhar projetos de investigação como consultores, a título esporádico, que é para não ter situações como nós tivemos um professor nosso que entre nós os três, e somos de 3 anos diferentes, deve-nos ter dado em conjunto umas 8 aulas. Muito provavelmente. Muito provavelmente. E nós sabemos quem é. Sim.
Não vamos referenciar o nome porque não vem ao caso. E até porque nos ouvir e estiver dentro sabe quem Sabe bem quem é? a falar. Ou seja, o investigador devia ser investigador a tempo inteiro e pago para ser investigador. No máximo dar uma aula livre ao outro de vez em quando, O que mas é isso. não o impede de escrever artigos Claro. e fazer uma investigação pontual. Que é outra que eu não percebo. Os professores, para ser professores universitários, têm que fazer artigos quase a metro e publicações a metro. É a mítica... Muitas delas, algumas sem relevância nenhuma. É a mítica do publish or perish. A questão é, tu tens neste momento publicações dentro das universidades, tens pessoal que publica 20 artigos por ano, Ou verdade, mais. só que Ou mais. desses 20, 15, o nome deles está lá porque eles orientaram alguém que lá está enfiado e é o que me dizem, metade desses artigos são irrelevantes. É E é muito isso. isso. Eu acho que, e acima de tudo, o outro problema que tens muito é também com as bolsas, é depois os interesses dentro Sim, muitas pessoas claro, é isso. é como ele está a dizer, ficas muito integrado ali por exemplo, o pessoal que tem as bolsas de investigação próprias, sim, mas depois tens pior para mim, que é aquele pessoal que está nas bolsas de investigação de alguém, depois estão a ser pagos através dessa pessoa, estão num grupo de investigação, e isso ainda é pior, estão ali quase fechados ou quase a trabalhar Epá, naquilo. mas depois ainda chegamos a um ponto que a maior parte dessas pessoas defende com unhas e dentes aquilo é quase uma indoutrinação. Porque quando estás dentro e estás a receber o teu, não vais estar a reclamar, é isso é a natureza humana. Então tu recebes bolsas há 10 anos. Vais correr o risco de ir para o desemprego sem nada? Não. Obviamente que não, entendes? Esse é que é o problema, a questão é... Porque bem ou mal nós todos temos contas para pagar, não é? Eu aí tenho que concordar com ele, essa parte do esbanjar dos fundos é ridículo, porque podes ter, lá está, tens grupos de investigação já em várias universidades, menos do que devias ter, mas tens vários grupos de investigação. É isso. Muitas vezes estão parados ou tens pessoas a fazer coisas sem necessidade nenhuma, quando podiam simplesmente focar estes temas com valores que já estão dentro da própria universidade, sem gastar estes valores de bolsas, para temas, vamos ser honestos, se queres só ter o conhecimento académico, que é muito isso, metade daquilo é só para conhecimento puro académico, como eu disse, esse estudo, por exemplo, da questão do veado no sul da questão. Dou-te o exemplo perfeito. Eu acho que até nós discutimos isto há uns tempos atrás, não sei se te lembras. És capaz de lembrar quando eu começava a falar. Vimos um tema de uma bolsa de doutoramento de um aluno qualquer que estava no BCV, de Antropologia, que ele estava a fazer um estudo, e era uma bolsa financiada pela FCT portuguesa. Não sei se a pessoa em si era portuguesa ou não, acho que era, não tenho a certeza. Estava a fazer uma investigação sobre as microculturas na Eslovénia de pessoas que vivem em caves. Ou seja, eu lembro que nós falámos isto durante um bom bocado. Sim. E basicamente a ideia do tema, que estava a ser uma apresentação dentro da própria universidade, estava a ser um tema financiado, e a ideia estava a estar essas microculturas principalmente pessoas mais jovens que começaram a viver em caves, principalmente na zona da Eslovénia. E a minha pergunta foi meio muito apenas, que é, qual é que é o objetivo disto? O objetivo é para ganhar o conhecimento, é para perceber uma questão de planeamento urbanístico ou planeamento geográfico, para perceber, ok, se isto é um problema de habitação, como é que podemos mudar isto? Estás a estudar essas pessoas para perceber porque é que eles estão a viver lá, como é que as coisas podem mudar e apresentar um plano sério para mudar isso? Ou é só porque sim? Mas repara, quanto muito, mesmo que isso tenha aplicabilidade, só funciona do ponto de vista comparativo se quiser implementar cá, e tem que fazer o estudo aqui em Portugal para isso. Exatamente, e acima de tudo, uma das gestões que nós tivemos nada contra, e eu volto ao meu argumento. Estamos neste momento muito globalizados e tudo, mas para que um financiamento nacional português para um estudo que está a ser feito na Eslovénia? Eu não estou, imagina, pode ser um estudo muito interessante, mas parece-me um desperdício quando tens ideias dentro desse mesmo tema, dessas mesmas áreas, Exatamente. em Portugal, que podem ser aplicadas realmente com um foco de vamos resolver esse problema. Lembra-se de eu falar das tendas em Lisboa? Dou-te o exemplo perfeito. Agora tem sido muito na voga toda a questão de louros, e a porra dos bairros de lá tem louros que andam a ser demolidos e não demolidos, e por demolir. Os bairros de lá na capital nunca desapareceram. Muitos deles mudaram de de sítio. sítio. Entendes? Mas é isso que eu estou a dizer. Porque é que, para este tipo de estudos, porque é que não há um financiamento? Lá está um grupo de investigação que percebe, ok, porque é que está a passar, quais é que são os planos, como é que podemos fazer isto a longo prazo para alterar. Mas era isso que eu defendia. Exato. Em lugar de atribuir bolsinhas e desperdiçar recursos, aquele gajo apresentou uma cena, independentemente do valor prático e da investigação. Vês aquilo, olha, a sugestão que nós fazemos é: fazes tu a equipa ou fazemos nós, e vamos fazer aqui um estudo a 10 anos, Como deve de ser. como deve de ser,
Aí já entras mesmo na questão de fazer um estudo de fundo mesmo. Mas é isso que é Exato, preciso, mas né? é Para resolver isso. problemas estruturais, isso que é preciso. Eu não estou contra certos temas. Não, de todo. A aplicação É isso. prática Não, e aliás, o gastar da eu não estou- bolsa em coisas que têm Eu, que ser a volto a longo lembrar, eu prazo. pessoalmente não estou contra tema nenhum. Não, de O todo. É que eu isso. estou contra é não ser feito de uma maneira com uma aplicação viável, que é, quer estudar um tema, tudo bem. Quase todos os temas têm valor, quase todos os temas que tu estudas podem ter uma aplicação prática e têm uma raiz num problema social, certo? Mas não seja do ponto de vista teórico. Exatamente, teórico. Ou seja, mas quando fazes estas investigações, e muitas vezes é só para elas existirem, só para dizer que ficaste com o doutoramento, ou ficaste com o raio do pós-doc, ou foi com a pós-graduação, ou Sim. etc. E só para depois ficar empoeirado numa biblioteca da universidade ad eternum. E Não faz Que, sentido nenhum. tipo, ao longo de 10 anos vai ser consultado por 5 pessoas do estás mundo a ver? inteiro. É muito isso. Ou em vez disso, foca um tema como deve ser durante anos, faz um estudo a fundo, percebe os problemas estruturais e apresenta um plano a longo prazo. Ok, se isto for feito assim, se apresentar assim, foi o que nós decidimos após 7 anos de trabalhar com isto. Entendes? Epá, e dá algum valor totalmente diferente a essas descobertas. E essas bolsas podem ser para coisas mais pontuais, entendes? Ou temas, imagina, podem ser temas emergentes que ainda não estão a ser estudados em grupos de estudo nenhum. Sim. E ok, pronto, pega nisso, vai. mas aí entramos noutro problema também, que é, e isso para mim também tem que ser introduzido no setor público e não apenas nas universidades. Não. Ou seja, Mas uma coisa que eu estava a Sim, discutir, mas não te esqueças, mas não- estes grupos podiam ser feitos como são feitos através, no caso de algumas fundações, a Francisco Manuel dos Santos, Sim. entre outras, que pode ser, do ponto de vista deles como editores e financiamento público ou privado, num grupo de estudos. Exato. Isto depois, E não é- a maneira de financiamento pode E ser... não é só isso, e também tem a ver com a maneira como as próprias, e aqui vou falar especificamente das as ciências sociais funcionam e humanas, que é, ainda agora falámos que não tem a ver com o tema, em qualquer área isto também acontece. Mas tu vais, por exemplo, principalmente as ciências exatas, ou coisas, sei lá, dentro da tecnologia, programação, medicina e afins, muitos destes trabalhos de doutoramento têm aplicações práticas. Muitos destes trabalhos estão a ser feitos para investigar Sim. novos métodos, novas tecnologias, novas mas criações de repara, novas Daniel. ferramentas. Ou seja, eu não estou a dizer que são todas, mas tens muito mais em muitas áreas Certo. a ideia de, ok, tu vais fazer este trabalho, mas ele tem de ter um resultado final aplicável. Mas nas ciências sociais isso não existe. Mas o que eu estou a defender, além do que estás a dizer, mesmo nas ciências exatas, é, em lugar da bolsa ser para fazer um doutoramento, a bolsa ser feita, não é a bolsa, é aquela pessoa poder fazer o doutoramento integrada numa equipa de Exatamente. investigação Sim, alargada. Sim, mas lá está. Com contrato. Contrato. O meu problema é a precariedade. a precariedade das pessoas que têm projetos relevantes ter que andar também a mendigar bolsas que são muito mais difíceis de atribuição numa área do que noutra. E que tendo ou não que têm projetos relevantes, elas deviam estar integradas em equipas de investigação pagas com contrato. E até uma questão Que depois de daí, ajuda, se a pessoa quiser pegar no dinheiro e fazer o doutoramento, isso depois é com ela. Se precisarmos de mais doutorados em Portugal, é um facto, precisamos, mas nós não temos que andar a pagar doutoramentos a torto e a direito. Claro. Não, concordo totalmente. Tem que haver critério. Mas também é o que eu digo, também haver critério, que é uma coisa que tu vês, apesar de considerando isso, mesmo que o sistema atual está, vês mais critério de aplicabilidade e finalidade prática em muitas outras áreas que não vês nas ciências sociais e especificamente falando da antropologia. Daniel, por uma razão simples, que a subjetividade dos objetos de estudo na área das ciências sociais e humanas é diferente. É totalmente diferente. Sim, concordo. A subjetividade não posso estar a dizer um disparate, mas por exemplo, numa investigação de um cancro, a subjetividade, por exemplo, do ponto de vista genético, pode ser a subjetividade de encontrar determinado marcador e tu não sabes qual é, mas sabes que estás a pensar num marcador e quais são e os métodos para achar ou qualquer coisa. Agora, nós o comportamento humano é diferente. É muito diferente. Mas é o que eu digo. Devia haver esse foco, mas sim, concordo. Essa alteração era precisa. Agora, fazer o que este governo fez
é daquelas situações que, como se diz à canalha, mais valia estar quietinho. Sem falar deras um pouco. Mas Porque se está a funcionar mal, mas tu vais pôr a funcionar pior, Mais não vale. mexas. é muito isso. Mas isso é um clássico de Portugal. Sim, é um clássico de Portugal. Então vá, avançando um bocadinho e falando um bocado que achas que a tua visão do mundo, ou a tua visão de como, pronto, das comunidades mudou desde que começaste a estudar antropologia, ou já tinhas alguma ideia assim mesmo antes de começar a estudar? A minha visão do mundo e das comunidades mudou até, digo mais, depois de acabar o curso e entrar mesmo na área primeiro da museologia, depois em museografia depois do património e das comunidades, mudou muito mais. A minha sensibilidade para determinadas questões é muito maior, a vários níveis. Epá, olhando para a pessoa que eu era há 30 anos, 25 anos, vá, também não sou assim tão velho. É bem diferente, era um miúdo que até posso dizer, em alguns aspectos era muito, muito estúpido e hoje em dia, pá, em questões de temas que estão na moda, mas estão na berra, estão em voga, com a questão dos estrangeiros que depois fazem esta distinção. Estrangeiro é um gajo que vem para cá com muito dinheiro e o imigrante é aquele que vem para cá à procura de uma melhor vida e que vem procurar trabalho. As questões das minorias que sou sensível, mesmo às questões que eu estudo dentro do próprio património material, os problemas que vou encontrando, as questões que levantam dentro das comunidades em determinados aspectos do funcionamento da manifestação, entre outras coisas. No geral, eu posso dizer que tenho muita mais paciência e empatia para o problema do outro. Para quem isto é um podcast ligado à antropologia e percebe o que eu estou a dizer, do que tinha antes de ir para a antropologia. Sabia, porque sabia comportar-me na sociedade, mas achava que o mundo era, não digo todo cor-de-rosa, apesar de tudo, tenho noção de que há muitos problemas e muitas situações relativamente às pessoas que as afeta diariamente, a vários níveis, e que eu não vivo no mundo sozinho. O mundo não gira à minha volta e que, bem ou mal, contrariando o que essa senhora achava, não, nós vivemos numa sociedade e as pessoas não existem só por elas em si, que é, felizmente a Maggie já morreu e está enterrada. Ok. Então e agora outra questão que é, se pudesses conversar com alguma figura histórica, viva ou morta, quem é que escolherias e porquê? Está aí uma grande pergunta que... sim. Falava com o Friedrich Nietzsche, porque é uma pessoa que me fascina, já li alguns livros dele e era para perceber o que é que o levou a solucionar do ponto de vista filosófico de alguns problemas e também para perceber porque é que ele ficou mentalmente muito debilitado após ter visto um cavalo a ser chicoteado e ele ter-se abraçado ao cavalo a dizer, isto é, não sei se é verdade ou não, mas é uma história que se conta em relação a ele e que foi a partir daí que ele ficou mal mentalmente. Mas sim, gostava de conhecer o Nietzsche. Não sei.
provavelmente seria ele. Não quer dizer que não quisesse conhecer algum músico famoso ou isso, mas é assim. Há quem diga que a gente não deve conhecer os nossos ídolos porque a gente, bem ou mal, vai se desiludir e não sei se gostaria de conhecer algumas pessoas muito mais com meet and greet, porque até podiam ser pessoas extraordinárias, mas Sim, tem se sempre calhar aquele medo de... sim, opá, pela minha paixão musical, além de grandes precursores da música, como os Pink Floyd, que ainda estão quase todos vivos, os Maiden e por aí. Há duas, três figuras incontornáveis que me são queridas da música, que é o Kurt Cobain, o Lance Staley e o Chris Cornell. Pois. Qualquer um deles seria interessante. Qualquer um deles seria interessante, cada um à sua maneira. Mas vou mais para o Nietzsche porque Ok, justo. é mais difícil de decifrar a obra dele. Sim. E porque o niilismo é fixe. Precisamente. Já o dizia Frederico Nietzsche. Exatamente. Bem, agora entrando noutra secção. Temos aqui algumas questões para te fazer. Não é a secção de fado. Ainda não. Ainda não. Mas nós temos aqui algumas Tu questões é, para te fazer. essa tu é que saíste lá. Exatamente. Mente aberta e vamos tentar perceber aqui com um antropólogo algumas questões que sempre surgem, que é... Nós há bocado falámos e tu disseste os momentos caricatos, ou um momento caricato que é quando estavas ali na esplanada. Não era na esplanada, era Sim, mas mesmo... numa mesa, mas a falar com o pessoal e estavas a trabalhar e ao mesmo tempo com um finozinho na mão, pronto. Sabes Não, sempre- estava a pé. Estavas a trabalhar, mas Estava a assim, trabalhar, fazer sim, aquele na mão. acompanhamento, Sim. porque o antropólogo fazer isso. E a questão é sempre, como é que conseguimos convencer, ou como é que devemos convencer as pessoas que não percebem antropologia, que esta ideia de observação participante e ver o pessoal a ter hábito é trabalho a sério, não é simplesmente andar a visitar o pessoal. Quando é sempre muito difícil explicar isso, mas se vendo que as pessoas estão integradas na comunidade, e eu falo pelo meu caso agora, generalizando é muito difícil explicar isso, mas através de exemplos práticos tentar fazer com que as pessoas, isto é, através de um exemplo prático, dar a essa pessoa uma ligação que ela conheça. E a partir dessa ligação, dizer-lhe que para chegar a determinadas informações que não podem ser apreendidas pelo antropólogo de outra maneira, senão na convivência direta através de observação participante. Eu não consigo perceber como é que uma locomotiva funciona sem ir para dentro de uma locomotiva com um maquinista a explicar-me aquilo. Ele pode-me mostrar aquilo no computador através de imagens e tudo, mas eu, para depois perceber os timings, os determinados movimentos, onde estão as questões no painel, todo o trabalho que ele faz quando não está a trabalhar, mas que é trabalho, ou seja, não é o trabalho direto com a locomotiva, mas o trabalho que ele faz com o revisor, com o senhor da estação, entre outras questões. Ou seja, é tentar dar alguns exemplos. Agora, é muito difícil dizer, olha, eu vou para uma festa, estou lá a comer e a beber, a falar com pessoas e isto é trabalho. É complicado. É complicado, Mas é muito divertido. mas é muito divertido. A questão é, a antropologia também ensina que todas as culturas têm valor, todas as culturas têm o seu valor intrínseco, o seu nível de respeito. Explica aí a cultura um bocadinho, se conseguires, a cultura do pessoal que gosta de ananar na pizza. Como antropólogo. Recuso. Pá, há temas que. Eu concordo com ele. Há temas de Eu linhas recuso-me vermelhas. Há temas de linhas Eu vermelhas. recuso-me também, eu concordo com ele. Recuso-me determinantemente. É assim, eu já estive em Auschwitz e vi a dimensão daquilo e senti-me muito pequenino. Pá, o ananás na pizza é isso.
É a dimensão material e imaterial de um fenómeno a avassalar completamente o ser humano. Também. Pronto, e terminando esta secção que é, o que é que tu achas mais difícil como antropólogo? Se tivesses de fazer. Aprender a linguagem e as tradições de uma tribo completamente isolada ou perceber um grupo de texto de putos no TikTok? Eu acho que ele é a primeira pessoa que diz uma asneira em direto. É possível. Portanto, é um momento histórico. É uma excelente pergunta, mas seria muito mais fácil ir para uma tribo tentar aprender a linguagem, ainda com todas as condicionantes, porque bem ou mal, a linguagem está circunscrita àquela tribo. Enquanto que o TikTok, tu tens uma profusão de textos e linguagens de vários idiomas, que tu a dada altura estás a falar com uma pessoa de Portugal, de Espanha, tudo, e vem termos anglófonos, francófonos, alguns não sei bem de onde é que vêm, alguns só são grunhidos, não sei, pá. Mas Eu escolhi a tribo. eu escolhi a tribo, por muito que eu seja comodista e conformado com o meu bem-estar de homem europeu, já não vou dizer o resto, porque senão Não queres ser cancelado? não quero ser cancelado, mas não, estava a brincar. Mas é assim, ir para uma tribo será muito mais fácil. Mas podemos facilitar o trabalho e voltando àquela questão de pegar numa inteligência artificial, fazer o upload de uns quantos vídeos do TikTok e meter um prompt para nos auxiliar àquilo. Justo. Através de identificadores linguísticos e fazer a marcação e tentar perceber o que é que eles querem dizer. Isto, se bem que... Qual é aquela tribo que eles... os busquímanos fazem pelos estalidos? Se bem que alguns no TikTok também parecem que não desfazendo os busquímanos, mas os do TikTok, muitos deles parece que só estão a grunhir. Não Sim. sei. Já agora, antes de passarmos para o encerramento, eu preciso lhe fazer uma pergunta que é: qual é a tua explicação, podes basear na antropologia ou não, para o fenómeno dos tios bêbados em todos os jantares de família em Portugal? É assim, as famílias que os têm, do ponto de vista antropológico, não é difícil de explicar. Aquele tio bêbado sempre quis ser alguém na vida, ou um jogador de futebol falhado, ou um dono de café que abriu 10 cafés mas nenhum davam e nunca percebeu que o problema não era dos clientes, ou tentou ser um empresário na área do têxtil mas não deu. Pá, normalmente é um tio que tem alguma limitação também, depois a nível de social skills e sofre do síndrome do eterno palhaço. Pronto, cá está. Era tudo isto que eu esperava e consegui. Não vou mentir. Ok. Então, chegando aqui à nossa parte final, também só temos mais algumas questões que é: qual é que é a mensagem que tu deixarias agora para as pessoas que estão a começar a estudar antropologia ou têm interesse em estudar antropologia? A minha mensagem é, se puderem, vão para outra área, ainda estou a tempo. Se gostarem mesmo disto e vendo o vosso exemplo... Não vim aqui para ser, mas é isso que eu estou a para ser dizer. bajulado, peço desculpa. Não, vendo o vosso exemplo, é um caminho de pedras. É basicamente como o Jesus Cristo de caminhar sobre as águas, mas ele não tinha as pedras por baixo. Portanto, se não souber nadar, em princípio pode ir ao fundo rapidamente, porque isto, a antropologia em Portugal, por tudo o que nós já dissemos aqui, mais um conjunto de fatores, se não se trabalhar muito e se não tiver um bocadinho de sorte, porque a sorte é
aquilo que bate certo nos fatores que nós não controlamos da vida, isso é a sorte, estão fodidos. Segundo a asneira em direto, ele vai bater recordes. Opa, peço desculpa. Não, estás à Isto é um vontade. gajo do norte. Estás à vontade. Estás à vontade. Epá, e que depois se desembraia. Nós somos homens do povo. Opa, não é isso. Eu mesmo a falar, mesmo no trabalho de campo, se lido com pessoas não é normais, como é normal na acessão da vida, mas pessoas humildes, de trabalhadoras que não têm progredidos em mesmo mais novas ou mais velhas em falar desta maneira, a não ser que esteja a falar dentro do museu, Sim. fora do contexto ou dentro do contexto de trabalho, fora do contexto de trabalho de campo, eu adapto o meu discurso, mas eu acho que tem-se muitos pruridos e as pessoas tentam uma linguagem muito polida que depois, muitas das vezes, não corresponde com o que a pessoa é fora da câmara ou do que é que seja, fora dos canais públicos. Sim. Lá está, noutra questão que é, qual é que, por exemplo, atualmente, qual é que seria o melhor conselho que podias dar, por exemplo, ao teu eu quando entrou na universidade? Duas coisas. Primeiro, que estudasse efetivamente, que é uma coisa só agora e mesmo assim faz com um certo grau de preguiça, porque o pessoal pergunta-me: o que é que tu estudaste? Eu digo logo: eu não estudei, eu tirei este curso, fiz esta pós-graduação e tudo. Estudar é quem realmente se dedica a fundo. A minha irmã, em todos os cursos que tirou, ela realmente estudou, mas também não é por isso que é mais inteligente do que eu. Ela estudou mais porque precisamente é menos inteligente do que eu e precisa de estudar mais para chegar lá. Amor de família é algo que funciona sempre bem. E além disso, curtam a vida. Eu não... Eu dar conselhos, se calhar era mesmo só estudar mais e não ter, se calhar, medo de dizer as merdas às pessoas. Porque, parecendo que não, eu sou uma pessoa, sou o que se chama, há o falso 9, há o falso 9, eu sou um falso extrovertido. Ok, justo. Pronto, é isso. Okay. Pronto, então, e terminando, e nós falamos disso há um bocado, que é, também falaste um bocado do teu interesse na música e estás muito no mundo da música. Qual é que, por exemplo, seria uma música, um álbum, um livro, uma obra criada atualmente que tu achas que representa a ti e que tu sugerias a alguma pessoa para ouvir ou ler? Não, criada atualmente é que a nível da música, tirando uma outra banda, é tudo uma porcaria. Isto é estou a dar uma de Loban Tunes, tudo uma porcaria. Ninguém sabe escrever, ninguém sabe compor, nada, só porcarias. Não. Da área da antropologia. Por exemplo. Podes dar um de cada, podes dar um da área da antropologia e um fora, sim. Livros, é assim, eu não sou muito de ler livros fora da área, eu sei que é uma falha minha, mas eu vou explicar porquê. Dislexia eu tenho, não sei se tenho déficit de atenção ou não, nunca fui a uma consulta para ser diagnosticado, mas ler para mim é um ato de masoquismo. Eu tenho muitas dificuldades de leitura, já li muita coisa, mas é sempre custoso. E os summarizers ajudam-me nisso. Livros que eu gostei de ler, e que gosto, não sei, estou a ler ali onde é que ele está? Olha, li este aqui, o último, que acho que faz algum sentido para quem está na área da antropologia e tudo, não só porque é um livro que se lê rapidamente e é leve, mas com alguns sentidos práticos, que é o do Miguel Esteves Cardoso, Como Escrever, que ajuda as pessoas que, como eu, têm muita dificuldade em ler e escrever, ajuda-as a desemperrar um bocado o cérebro e, por consequentemente, as mãos, ou seja com caneta ou com teclado, ou de outra maneira que saiba escrever. Quanto à música,
podia apontar, visto que faz este ano não, hoje em específico, portanto, ora, 34 anos, 91, 34 anos, Sim, Exatamente, é isso. que foi lançado a nível mundial um dos melhores álbuns da história da música, o Nevermind, dos Nirvana. É um álbum que me marcou, sobretudo porque eu contactei com ele já há uns anos depois de Kurt Cobain ter falecido, na época de 98, 99, por ali, foi quando eu comecei a apaixonar-me pelo grunge, Nirvana, Alice in Chains e por ali. Mas é um álbum, mas o álbum que eu gosto mais de ouvir nem é de grunge. E é o álbum que me diz mais dos Pink Floyd. Eu sei que muita gente não é consensual, mas o álbum que eu gosto mais é o Final Cut dos Pink Floyd, que é um conjunto de histórias sobre a Segunda Guerra Mundial, a guerra do Vietnã, se não estou em erro, e a Guerra das Malvinas, que estão lá todas condensadas, e tem músicas muito atuais do ponto de vista do estado do mundo. O livro pode ser este e pode ser que eu não tenho aqui, mas é o Auschwitz, que é de um historiador que eu agora não me lembro. Sei que está na casa do meu amigo, emprestado há quase, portanto, 2010... 15 anos. É, 15 anos. Há 15 anos, praticamente. Sim, ou seja, nunca mais o Mas vais ele ver não como está todos perdido. sabemos. Pois não, tu é que nunca mais o vais Ele ver está como todos assinado. sabemos. Da área da antropologia, o último que eu li, que é o Ritual do Dimitris Xigalatas, ou Xilagatas, que eu nunca sei como é que o gajo se chama, mas é um antropólogo de origem grega que se ocupou com os rituais, sobretudo os rituais extremos, e ele especializou-se no de caminhar brasas a nível mundial, mas refere lá vários tipos de ritual e, sobretudo, a parte mais interessante não é a descrição e as conclusões que ele tirou dos rituais, mas as fases todas do ritual que, segundo ele e vários outros autores, são comuns independentemente do tipo de ritual que é praticado, independentemente da cultura, e são denominadores universais. Os estados de espírito, as fases antecedentes e precedentes do mesmo são e é um livro interessante por isso, porque na parte social e cultural, mesmo não havendo rituais à mistura, para perceber certos fenómenos e o sentido de comunidade que as une, é interessante ter esse termo de comparação com ordem, quando a ordem social é invertida num estado neste caso de um ritual, de uma festa, de uma manifestação que é expressa através de algum tipo de trabalho. É interessante ter esse comparativo, e esse livro ajudou-me na minha investigação a perceber o fenómeno e a lançar algumas questões e até umas abordagens àquilo que eu estava a estudar. Foi engraçado por isso. Pronto, é isto, não é? Da nossa parte Pronto. É isto. Olha, Agradecer mais uma foi um vez. gosto. Foi um gosto. Ter participado e foi um gosto aqui estar. E até breve. Obrigado por estarem presentes por mais um episódio do podcast Pelo Lento Antropólogo. Neste episódio estivemos à conversa com Pedro Linhares, um antropólogo e trabalhador da Câmara Municipal de Barcelos. No próximo episódio temos o prazer de apresentar o primeiro episódio intercontinental, onde iremos estar à conversa com a antropóloga Gisele Soares. Esperemos ver-vos lá.